Aleluia. Feliz em estar aqui essa noite. Me sinto bem todas as vezes que eu venho aqui, quando o Pedro me chama. E já quero agradecer ao pastor. Pastora, Deus abençoe pelo convite. Deus abençoe você. Deus abençoe, Pedro, pelo convite. Quero agradecer que de verdade o Pedro, de verdade Deus colocou o Pedro na minha vida, um irmão para mim, e Deus abençoe. Se eu tô aqui hoje é porque o Pedro, ele sabe aqueles amigos que empurram a gente pro propósito, pro nosso chamado? Então o Pedro é um desses. Por isso que eu tô aqui essa noite. E eu estava lembrando do dia, de uma história que eu ia pregar num movimento lá, que tem lá em Tatuí, chamado Sky. E antes de minutos antes de eu estar lá para pregar, o Pedro ligou para mim, perguntando se estava tudo bem, que estava orando por mim. E naquela noite eu estava com um pouco com medo, porque muitos jovens na praça, tinha mais de 100 pessoas lá, e o Pedro ligou, ele até brincou comigo: e aí, pregador, como que você tá? O que você prefere, água ou Coca-Cola? Cheguei lá, ele estava com a Coca-Cola. Ele me deu a Coca, ele ficou meio assim, porque ele achou que eu já ia beber, né? Daí eu falei: não, mas vou deixar para depois, né? Vai que eu roto lá no microfone, aí não dá certo. Ele ficou meio assim, mas depois, assim que acabou, eu tomei, né, Pedro? Tô vendo aqui que tá água aqui, né, irmão? Deus abençoe. Mas estou contando essa história porque o Pedro, naquela noite, quando estava lá na praça, ele orou por mim e eu pude ficar em paz naquela noite, e Deus abençoou, e almas aceitaram a Jesus naquele dia. Então eu agradeço muito, Pedro. Te amo, irmão. Tamo junto. Tá bom, agora a palavra. Gênesis 37. Aleluias. Gênesis 37, capítulo 37, do verso 5 até o 11. Aleluias. Vou estar lendo já. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse ele. Estávamos arrumando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os feixes de vocês se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Os seus irmãos lhe disseram: então, você acha mesmo que reinará sobre nós? Tem certeza de que vai nos dominar? Eles o odiavam ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, na qual o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o seu pai repreendeu-lhe e disse: que o sonho foi este que você teve? Acaso a sua mãe e os seus irmãos e eu viremos a nos curvar até o chão diante de você? Desse modo, os seus irmãos tiveram ciúme dele, e o pai, no entanto, meditava em tudo isso. Aleluia.
Glória a Deus. Vou continuar lendo aqui do 37, do 23. Isso. 23 até o 28. Quando José chegou aonde estavam os seus irmãos, lhes arrancaram a túnica ornamentada, agarraram-no e jogaram na cisterna, que estava vazia e sem água. Ao sentarem para comer, viram de longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Os meus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e encobrimos o seu sangue? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não levantaremos a mão contra ele. Afinal, é o nosso irmão, carne de nossa carne. Os seus irmãos concordaram. Quando os mercadores midianitas se aproximaram, tiraram José da cisterna e venderam aos ismaelitas por 20 peças de prata. Assim levaram José para o Egito. Pode se assentar. Glória a Deus, aleluia. Essa é uma história conhecida. Eu não vou me apegar tanto assim nos textos, só em algumas coisas assim, e que o Espírito Santo falou comigo. E glória a Deus. Aleluia. Queria ler também o tema da campanha, Deuteronômio 28, 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor, o teu Deus. Aleluia. Todas as bênçãos. Nós corremos para a bênção? Nós temos que correr para a bênção? É o que a palavra está dizendo? Ah, está aqui. Aleluia. Não, né? São as bênçãos que correm atrás de nós. É elas que nos alcançarão. E nessa história de José, não é diferente. Como nós lemos o texto, José teve um sonho, a qual Deus deu para ele, que ele se tornaria governador. Ele ia governar, não só na sua casa, mas como todo o Egito. E como ele, a gente também temos promessas, a qual o Senhor liberou antes mesmo da gente existir. Ele já nos escolheu. Aqui o texto está dizendo que quando ele comunica a seus irmãos sobre o sonho que teve, sobre a promessa que ele ia viver, os irmãos não ficaram contentes, e eles pegaram José e venderam ele. E é exatamente assim, quando a gente se posiciona para nossas promessas, o inferno vai tentar de todas as maneiras nos parar. Foi assim com Jesus, foi assim com Moisés, com José não foi diferente. Aleluia. E assim que venderam o seu irmão, José, existe todo um processo. Levou 13 anos para que José se tornasse o governador. Levaram 13 anos. E da onde ele se posiciona para viver as promessas, até o dia em que ele se torna governador, existem processos no meio, a qual ele teve que passar. Mas a Bíblia, o texto,
mais para frente, vai dizer que ele não estava sozinho. Aleluia. Glória a Deus. Assim que ele foi vendido, foi levado ao Egito. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E assim que ele foi vendido, começa então todo o processo, a qual que ele chega no Egito, tem um homem chamado Potifar, e ele compra José. José era escravo, e ele começa, depois de um tempo, José na casa de Potifar, ele começa a ter mais responsabilidades, José começa a crescer, José começa a prosperar na casa de Potifar. José começa a governar simplesmente a casa desse homem. Mas porque José era bom? Porque José era o cara? Não. Tinha alguém que estava com ele. Aleluias. A qual o texto vai dizer, Gênesis 39, do 1 ao 3. José havia sido levado ao Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda, comprou dos ismaelitas, que tinham levado para lá. O Senhor estava com José. Quem estava com José? Aleluias. O Senhor estava com José, de modo que ele foi um homem próspero na casa do seu senhor egípcio. Este percebeu que o Senhor estava com José e que o fazia prosperar em tudo o que realizava. José ele não estava sozinho. José estava com o abençoador. Ele estava com aquele que nos faz prosperar. Aleluias, glória a Deus. E era tão próspero que ele fazia Potifar prosperar junto, porque ele não estava sozinho, estava com o Senhor estava com ele. Não importa as circunstâncias que estamos passando, qual seja, o Senhor está com a gente. Glória a Deus. E logo a história vai dizer que não leva muito tempo, José está governando a casa de Potifar, a qual ele servia, e então a mulher de Potifar olha para José e acha ele bonitão, né? E tenta seduzir José e chama para deitar com ela, e José ele foge, ele corre, aonde ela consegue pegar a túnica dele, e ela grita, e os soldados vão até lá, e ela mente, dizendo que José tentou agarrá-la, e vocês conhecem a história, a qual daí Potifar, sabendo disso, pega José e joga ele na prisão. Aleluias. E o Senhor estava com José. Não importa as circunstâncias. José estava preso, acorrentado, mas o Senhor estava com ele. E o texto vai dizer que ele prosperou na cadeia, na prisão. Em Gênesis 39, 20, vai dizer, mandou buscar José e lançou na prisão, e que eram postos os prisioneiros do rei. Enquanto José esteve na prisão, o Senhor estava com ele e tratou
com amor leal, fazendo que o carcereiro se agradasse de José. Por isso o carcereiro o encarregou de todos os que estavam na prisão, e José se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e fazia prosperar em tudo o que ele realizava. Aleluias. Não importa as circunstâncias que José estava vivendo, José, ele não negou a fé dele. Ele creu no Deus, no mesmo Deus que a gente serve. Ele creu e prosperou em um ambiente onde não prospera. Porque os olhos de José estavam em Deus. Aleluias. José e as bênçãos é que acompanhavam ele. Aleluias. José, ele fica lá preso por 2 anos. Ele revela o sonho do padeiro e do copeiro. E, enfim, vocês conhecem a história. O Pedro pregou esses dias aqui, né? Então, vocês sabem melhor que eu. E José, Faraó, ele teve um sonho, a qual daí José interpretou, aonde ninguém no Egito estava conseguindo interpretar os sonhos de Faraó. Então, assim que ele interpretou esse sonho, a qual está escrito em Gênesis 41, 38, aqui é quando a promessa que Deus fez lá atrás para José se cumpre. Por isso, o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em que está o Espírito de Deus? Interessante que onde José estava, o Espírito de Deus estava com ele, né? Aleluias. Então Faraó disse a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você será encarregado da minha casa, e todo o meu povo acatará as suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. O faraó prosseguiu dizendo: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, Faraó tirou do dedo o seu anel oficial e colocou no dedo de José. Ele vestiu com roupas de linho fino e lhe colocou no pescoço uma corrente de ouro. Também o fez subir na carruagem do vice-regente que lhe pertencia. À frente iam gritando: ajoelhem-se. Assim José foi posto comando de toda a terra do Egito. Aqui é a promessa de José se cumprindo na vida dele. Aqui é aquela promessa onde os irmãos venderam ele. Aleluias, glória a Deus. E ele nunca esteve sozinho nesses processos. Deus estava com ele e as bênçãos o fez prosperar, porque José sempre olhou para Deus. O Senhor estava com José e a promessa se cumpriu. Existem promessas para nós que vai se cumprir. Você crê? Sim. Aleluias. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo prometido, não fará?
Ou tendo falado, não cumprirá? Aleluias. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Aleluias. Glória a Deus. Você crê nessa palavra? Aleluia. E todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Você crê nisso? Aleluia. Glória a Deus. E aqui a bênção alcançou José. Ele está vivendo a sua promessa, onde é governador. E aleluia. Glória a Deus. Onde glória a Deus, aleluia. José estava vivendo as suas promessas e as bênçãos alcançaram José de uma maneira que não foi só para abençoar a casa dele ou o faraó, não. A bênção foi tão grande que alcançou o Egito inteiro. A bênção foi tão grande que ele pôde ajudar milhares de pessoas. A bênção que alcançou José agora está alcançando vidas, famílias. E Deus testou o coração de José. Deus coloca à prova o coração de José, não só quando ele foi preso, não só quando a mulher tentou contra a vida dele, não só nesses momentos, mas foi em um momento grave isso, porque o Espírito Santo me incomodou para entrar em José, nessa história, e eu não sei porquê, até então ele me contou, ele me falou. E é exatamente porque Deus testou o coração de José. Mas quando? Foi quando o cenário era de fome e os irmãos de José, aquele que venderam ele, estava frente a frente com ele, pedindo algo para comer. Aqui é o teste de José. E Deus ele nem ia se tornar governador se Deus já não sondasse o coração de José. Aqui é onde José é testado. E as bênçãos que estavam com ele abençoou os irmãos dele e toda a casa. Os mesmos irmãos que o venderam, ele perdoou os seus irmãos. Então, eu acredito que tem bênçãos que te alcançaram e você só não está vivendo por falta de perdão. E é isso que Deus falou para mim, o Espírito Santo falou comigo. Libere perdão, porque tem bênçãos que já era para você estar vivendo, você só não está vivendo, porque não liberou perdão. Aleluias. Glória a Deus. Foi assim na vida de Davi. Davi o tempo inteiro ele honra Saul. Ele toca harpa para Saul, para espantar os demônios que perturbavam ele. Chegou um momento de guerra, onde o exército estava guerreando e se levanta um gigante, então Davi vai lá e honra Saul. Davi derruba o gigante. Mas o que Saul fez? Começou a perseguir Davi, queria matar Davi. Davi chega numa noite
a qual ele entra nos aposentos de Saul e corta as vestes dele. E então Davi pega e fala para Saul que ele tinha a oportunidade de matar ele. Mas Davi disse não, porque eu não toco na vida de quem Deus ungiu. Davi tinha todos os motivos, mas ele preferiu, porque é alguém que o coração está em Deus. Foi assim com Jesus. Jesus, ele bateram em Jesus, colocaram uma coroa de espinho em Jesus. Jesus fala, o povo, aquele povo que o acolheu, é o mesmo povo que estava lá no final dizendo, crucifica Jesus e solta Barrabás. Jesus viu Barrabás experimentando graça, liberdade, enquanto quando ele sobe na cruz, nos seus últimos momentos, ele diz, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, como que esse perdão que nos alcançou, como que esse mesmo perdão que me deu acesso ao céu e à salvação e à eternidade, como eu não posso também perdoar? Aleluias. Glória a Deus. José perdoou seus irmãos. O coração de José foi testado. As bênçãos chegou na casa da família dele. Aleluias. José, ele teve seus olhos em Deus, no Senhor. E agora, aleluias. José viveu as promessas que Deus prometeu. E o Espírito Santo estava me incomodando tanto para entrar, eu não conseguia saber o porquê. Mas é isso. Em Hebreus 12, 2, vai dizer, Paulo, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezou a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Tendo os olhos fixados em Jesus. Se as bênçãos é o que vão nos alcançar, aonde é que estão nossos olhos? Porque se nossos olhos estiverem nas bênçãos, qual é o sentido? Se nossos olhos estiverem nas circunstâncias, qual que é o sentido? Se a palavra está dizendo que as bênçãos vão nos alcançar, virão sobre nós, então nossos olhos é o que vai guiar a nossa caminhada. Os olhos, a palavra diz em Mateus 6:22, os olhos são a lâmpada do corpo, portanto, se os seus olhos forem bons,
todo o seu corpo estará cheio de luz. O que vai me guiar são os meus olhos. Então, se meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz. Nossos olhos têm que estar em Jesus. E as bênçãos é o que nos alcançarão. Aleluias. É ela que nos leva, que nos dá a direção, que nos guia, é os nossos olhos. Temos que tomar cuidado porque também a gente quer olhar para as circunstâncias, a gente quer olhar mais para a bênção do que para o Senhor. Não, as bênçãos aqui correrão atrás de nós. Nossos olhos têm que estar em Jesus, porque eu estou vendo a porta lá no fundo. Se eu fechar meus olhos, eu não chego lá. Então, agora eu estou vendo a porta lá, agora eu consigo chegar. Porque é meus olhos que nos guiam. E tem alguém, esse alguém é Pedro, ele vive isso na prática. Onde o pastor Jean estava aqui esses tempos e fez esse exemplo. Que os olhos nossos têm que estar em Jesus e as bênçãos nos alcançarão. Em Mateus 14, do 22 ao 33. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Tendo despedido da multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância de terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre as águas, sobre o lago. Quando viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse: tenha coragem, sou eu, não tenha medo. O Senhor disse a Pedro: se é tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Jesus respondeu: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando subiram no barco, o vento ele cessou. Então que estava no barco o adoravam, dizendo: verdadeiramente tu és filho de Deus. Essa história vocês conhecem também, a qual Jesus estava com a multidão e ele queria chegar ao outro lado. Ele manda os discípulos e Pedro já ia à frente. Jesus ele fica lá para despedir do povo e quando foi chegando de noite ele sobe ao monte para orar. E então assim que ele vai ao encontro dos discípulos, não tinha ali beirando o mar, nenhum barco, nada. Então estava um frio que nem hoje. Jesus falou: não vou nadando. Foi por cima das águas, foi andando até os discípulos e chegando lá, estava aquela tempestade. Os discípulos estavam no barco, tudo com medo.
Eles olharam para Jesus e a fala deles foi: estamos salvos, Jesus está aqui. Não, chamaram ele de fantasma. Eu acho que foi Pedro. Pedro é doidão, né? Tinha que ser Pedro. Olharam para Jesus e disseram: é um fantasma. Imagine a reação de Jesus, pastor. Fantasma, tá doido? Estava comigo até agora há pouco. Aleluia. Então, os discípulos, na verdade Pedro, Jesus falou: não tenha medo, sou eu, Jesus. E Pedro diz para Jesus: se é tu, me deixe ir até você. Então Jesus disse: vem. Então Pedro se posiciona, ele vai e ele começa a andar sobre as águas. E o olhar de Pedro estava para Jesus. E o interessante é que enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andava sobre as águas. Só que o texto nos diz que as tempestades, o vento forte, estava tremendo. Aonde Pedro, ele tira o olhar de Jesus e começa a olhar para as circunstâncias. Ele começa a olhar para a tempestade. Ele começa a olhar para os ventos ao qual ele sente medo. Ele tira o olhar de Jesus. Irmão, não importa a circunstância que estamos vivendo, o vento forte ou a tempestade que esteja, nossos olhos têm que estar no autor e consumador da nossa fé. Tem que estar em Jesus. E as bênçãos é que nos alcançam. Tem que estar em Jesus. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele vivia o milagre. Aleluias. Glória a Deus. Não importa as circunstâncias. A palavra diz em Salmos 23, 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluias. Nosso olhar tem que estar em Jesus, no autor e consumador da nossa fé. A nossa fé está nele, é em quem nós cremos. Fé não é sentimento, fé é uma certeza no qual nós servimos a Deus e conhecemos Ele. A fé é confiar. A fé é confiar no mesmo Deus que estava com José, é o mesmo Deus que estava com Pedro, é o mesmo Deus que está conosco todos os dias da nossa vida. É uma promessa que Ele fez e Ele cumpre. Nossos olhos têm que estar no Jeová Jirê, no Deus que provê, no Deus que não há falta, não há dificuldades para um Deus Jeová Jirê. Nossos olhos têm que estar no Deus Jeová Rafá, o Deus que cura, faz milagres, ressuscita mortos. É esse Deus em que nós cremos, isso é fé, nós cremos nesse Deus. Nós cremos que com Ele não há falta, nós cremos que as bênçãos é o que nos alcançarão. E os nossos olhos estão nele. Aleluias. Pedro, ele
ele olha para a circunstância, para aquele vento, aquela tempestade. Então ele começa a afundar, até que ele pede por socorro. Aleluia. Ele pede por socorro. E ele tinha olhado para a circunstância e tirou o olhar de Jesus. E é de lá que vem nosso socorro. O nosso socorro é o que diz em Salmos 121. Ele levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro não vem dos montes, porque naquela época tinha deuses nos montes, altares de deuses. Meu socorro vem dos montes? Não. Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Meu socorro vem dele. E ele estava lá. A forte mão do Senhor estava lá. Jesus, ele estende o braço, pega pela mão e levanta ele. Aleluia. Pedro estava tão perto de Jesus, porque o texto diz que ele só estende o braço, pastor. Ele estava, a distância de Pedro para Jesus era um braço de distância. Porque Jesus não foi correndo até ele, não, estava pertinho de Jesus, ele afunda. Aí Jesus toma pela mão, traz de volta para um lugar de onde ele nunca deveria ter saído, ele nunca deveria ter tirado os olhos de Jesus. De um lugar que é presença, intimidade, ele trouxe de volta para um lugar que não era para ele ter saído. Essa forte mão do Senhor, em Salmos 37, 23, 24, Salmos 37, tem como pôr? Então, Salmos 37, o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste lhe agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o sustenta pela mão. Não tem como ler isso e não lembrar de Pedro andando sobre as águas. Vamos ler isso junto? Ainda que eu caia, era frustrado, pois o Senhor sustentará com a sua mão. Aleluia. É Ele que nos sustenta. Nos dias maus, Ele está lá. Então, Jesus ele pega Pedro e volta para o barco andando sobre as águas. E interessante é que Jesus só foi acalmar a tempestade depois que ele está no barco. Ele poderia ter acalmado a tempestade, ter ido até Pedro, não. Porque o que importa é nós. Ele vai à direção ao nosso socorro primeiro. E aí acalma a circunstância, os ventos, a tempestade. Imagina ele voltando para o barco, os discípulos lá. E só Pedro teve essa ideia de querer andar sobre as águas. E é melhor correr risco com Deus do que sem Ele, né? Pedro volta com Jesus. É como se Jesus estava ensinando que Pedro, enquanto você olhava para mim, você vivia o sobrenatural. Pedro, não tira os olhos de mim. Enquanto você está olhando para mim, você anda sobre as águas.
Enquanto nós olhamos para Jesus, nós andamos sobre as águas. Enquanto a gente olha para Jesus, nós vivemos o milagre. Enquanto nós olhamos para Jesus, Jesus sustenta a nossa caminhada. Enquanto nós olhamos para Jesus, é as bênçãos que nos alcançam. Aleluias. Glória a Deus. Se coloque de pé. Louvor. Aleluias. Glória a Deus.